Sempre lembre-se, então, portanto, que um jogo é uma experiência e o objetivo maior dele é causar a imersão. Portanto, a gente tem que trabalhar com alguns elementos que são os elementos visuais, sonoros, o movimento e trabalhar fundamentalmente na geração da emoção em cima desses elementos. Isso causa imersão dentro de um jogo. O sonho dos game designers é exatamente chegar nesse ponto, onde dentro da emoção, segundo uma frase célebre, é fazer chorar. Porque se você fez chorar que não seja de raiva do game, o seu jogador vai se sentir parte, vai se sentir imerso no seu game, né? A estética de um jogo compreende alguns aspectos que ocasionam justamente essa imersão, proporcionam essa percepção do seu jogo, né? Que são exatamente os cenários, os personagens e aqueles objetos de cena. O cenário, normalmente eu não atuo diretamente com o cenário, eu atuo diretamente com os objetos que estão no cenário, chamados objetos de cena. E eu sou o personagem, ou o personagem é o meu inimigo. Durante a geração ou a criação de um game, a gente sempre pensa nesses três elementos, exatamente dessa forma. Repetindo, cenário, simplesmente uma foto de fundo, eu não costumo mexer no cenário. Quando eu quero mexer num elemento do cenário, eu coloco ele como objeto de cena. O objeto de cena é exatamente o elemento em que eu vou poder modificar, tocar, cortar. Existem cenários hoje em dia que são muito pequenos, porque são muito repletos, na verdade, de objetos de cena. Imagine, portanto, a quantidade de objetos de cena de um jogo como o Second Life. Ele tem um cenário muito pequeno e a maioria das coisas são objetos de cena. E aí a importância dos personagens, que são os elementos que vão produzir esse complementar, essa parte complementar da emoção. Como eu já disse, o personagem deve ser o jogador. Ele sentirá pelo personagem. Observe logo abaixo o quadro do Atari. Você acha que esse carrinho é um carrinho? É uma barata? É um besouro? O que é isso? Perceba as pistas. São pistas ou simplesmente linhas? O carro está andando ou o carro está parado? E os outros estão vindo? Todos esses são elementos que foram completados pela nossa cabeça. A cabeça do jogador favoreceu a jogabilidade nesse jogo. Observem, por exemplo, que a maioria dos jogadores de Atari naquela época quebravam os controles e ficavam dirigindo como se fosse um Wii hoje em dia. Ele se movimentava muito mais até do que os jogos mais modernos, porque o jogador ele sentia, ele trazia exatamente essa percepção, essa emoção e todos esses elementos com gráficos muito simples. Gráficos de Atari eram exatamente gráficos puramente quadrados, onde se trabalhava exatamente com o elemento mais importante que existe, que é exatamente a percepção, é a cabeça do nosso jogador, não é? Vamos ver agora alguns princípios fundamentais da animação. Esses princípios fundamentais da animação foram inicialmente trazidos, frutos de uma pesquisa de Walt Disney, justamente para a formação e composição das ideias dos personagens da Disney, que realmente mudaram e modificaram o jeito de desenhar. Juntamente com os da Disney, essa evolução e esses princípios foram trazidos também para os personagens da Hanna-Barbera. Se você não lembra de Hanna-Barbera, lembra de Tom e Jerry, né? Que são um dos representantes aí dos
dos desenhos animados que vocês devem se recordar. Vejamos então alguns princípios da animação. Eu estou utilizando aí um livro para isso, o The Animator Survival Kit, do Richard Williams. Realmente esse livro é o kit de sobrevivência dos animadores, né? Ele apresenta aí todos esses conceitos de animação e vocês devem ter visto ali naquele vídeo que eu até encaminhei para vocês, um dos vídeos do Animator Survival Kit que veremos aqui durante a nossa apresentação. Como referência, além do Animator Survival Kit do Richard Williams, eu utilizei também a Arte da Animação, Alberto Lucena Jr., The Illusion of Life, do Frank Thomas e Ollie Johnson, e Cartoon Animation, do Preston Blair. O Cartoon Animation, vocês encontram o link dele aí também no nosso site. O timing é um dos princípios da animação, né? Ele influi diretamente na aparência geral de toda a sua animação. O timing consiste justamente em você ter um personagem que realmente esteja contextualizado. Ou seja, as ações do seu personagem estão contextualizadas com a sua história. Se o personagem é um halterofilista e vai levantar um peso, se ele puxa esse peso e levanta ele muito rapidamente, fica parecendo que esse peso é muito leve, é um peso de isopor. Se ele já tem um certo esforço, aquelas barras movimentam no levantar e ele fica tremendo com o peso lá em cima da cabeça, é exatamente a sensação, passa a sensação de que o peso é realmente um peso pesado, onde o seu personagem está fazendo um esforço para levantá-lo, né? É exatamente isso que nós utilizamos para dar essa realidade, para trazer esse realismo para os nossos personagens. O timing também pode ser utilizado para representar emoções. Se o seu personagem está triste, ele não vai estar com o peito estufado, a cabeça para cima, com a sensação de alegre. Ele vai estar com a cabecinha baixa, andando devagar. Se ele está apaixonado, ele também não vai ficar andando devagar com a cabeça baixa. Ele vai suspirar, ele vai ficar achando que tudo está muito lindo, tudo muito bonito. Então, você tem que passar essa emoção, passar essa percepção da realidade do seu personagem. Deem um pause no nosso vídeo e assistam o vídeo do The Animator Survival Kit sobre timing. Agora que você já assistiu o timing, vamos ver o outro princípio, que é o princípio do slow in, slow out. Ou seja, o princípio onde nada para abruptamente. Sempre existe um salto, provoca um movimento. A pessoa salta e aí ainda tem um deslocamento, não cai diretamente. O macaquinho do Donkey Kong correndo não vai cair diretamente na floresta, ele vai ter um deslocamento. Por isso é possível ele correr e saltar e ainda pegar a corda, né? Nesse outro princípio, é o princípio dos arcos, os movimentos naturais eles sempre tendem a formar arcos. Se você perceber uma flor, uma árvore, todos eles movimentam parecendo que estão fazendo arcos, fazendo curvas. Não vão e retornam de forma linear. Se você observar esse vídeo, arcos, você vai perceber um bonequinho muito simples batendo um tambor. Mas você poderá observar nesse boneco exatamente as questões em que, para bater o tambor, ele faz movimentos em forma de arcos. Deem mais uma vez o pause nesse vídeo e assistam lá o vídeo sobre arcos. Esse outro princípio, o follow through e overlapping, é muito parecido com o princípio slow in, slow out. Ou seja, nada para também de uma única vez, né? Ou seja, sempre para acontecer um movimento de pausa, também acontece um outro movimento anterior, acontece algum evento anterior que vai provocar um evento posterior, né? Outro princípio muito importante é o squash and stretch. Esse princípio quer dizer exatamente de
você encher um balão de água ou um saco de água e jogar ele no chão. Normalmente, ele cai, promove um squash, dá uma crescida antes de fazer um stretch, ou seja, explodir, não é? Ele sempre vai se comprimir, crescer nas laterais antes de explodir. Isso é exatamente trazendo a realidade para os nossos desenhos e as nossas animações. Outro princípio da animação é exatamente o exagero. Se você observar aí nesse desenho do Tom e Jerry, você vai perceber exatamente essa questão do exagero. Todos os cartoons utilizam esse elemento como um elemento fundamental para atrair, para poder trazer as pessoas para o lado dos personagens, onde as pessoas se identificam, as pessoas sorriem e percebem uma certa irrealidade que os tira desse mundo de realidade nosso para um mundo de alegria, um mundo de felicidade, onde esse cartoon traz para nós exatamente essa possibilidade de sair do nosso mundo e ir para o mundo dos cartoons, usando exatamente o exagero. O outro princípio de animação que nós temos é o princípio do stretch ahead. E é exatamente o seguinte fato. Esse desenho feito dessa forma é exatamente construído, feito quadro a quadro. Ou seja, todos os quadros serão desenhados e pensando num movimento bem fluido, ou seja, redesenhando ponto por ponto até chegar no objetivo, do primeiro ao último quadro. O outro princípio, que é muito mais utilizado, que é o princípio que normalmente utilizamos, é o princípio pose to pose. No pose to pose, nós criamos exatamente o que podemos perceber aí, quadros-chave. Criando o quadro-chave, nós temos elementos principais dos nossos desenhos. Os elementos secundários são exatamente esses elementos onde nós temos a criação de quadros intermediários, como vocês podem observar. A criação de quadros intermediários fica a cargo normalmente de um computador ou de um elemento que pode calcular essas diferenças entre dois quadros principais. É dessa forma que nós animamos utilizando, por exemplo, um Flash ou até mesmo um 3D Max. O Pose to Pose é quem permite a gente criar também os nossos sprites, que são uma sequência de desenhos que promovem um movimento regular. Um dos princípios da animação muito importantes também para dar o realismo é exatamente a antecipação, onde vocês podem perceber que o Capitão América ele puxa para trás o escudo com o braço, indicando que ele vai fazer bastante força para bater esse escudo em alguém. O staging é um outro princípio também muito importante que nos contextualiza os personagens. Vocês podem perceber que o Superman está voando e que o Homem-Aranha provavelmente, se ele se soltou do prédio, ele não está voando, ele está caindo. Então isso aí é exatamente a contextualização a partir do staging dos nossos personagens, né? Outro elemento extremamente importante é exatamente a personalidade, onde você expõe a personalidade a partir do seu personagem, do desenho do seu personagem. Observe, por exemplo, que o Homem-Aranha possui uma personalidade extremamente crítica, onde ele é brincalhão, onde ele é aparentemente mais fraco, frágil, mais adolescente, digamos assim. Já o Hulk, ele é muito sério, sisudo, mas extremamente forte. Não ri de nada, totalmente sem graça, não é? Isso expõe as personalidades dos nossos personagens aí. Isso faz com que você goste de um e de outro, porque eles são diferentes e o que distingue um do outro é exatamente a personalidade, mostrando que ninguém é igual a ninguém. Outro princípio muito importante da animação é exatamente o appeal, onde vocês podem perceber aí a Mulher Maravilha que ela tem toda uma pose, todo um jeito de ser e de ficar. Isso é exposto pelos jeitos
e as posições que a gente consegue percebê-la sempre. Vocês também nunca vão ver a Mulher Maravilha descabelada. Ela sempre vai estar sempre arrumada, sempre com uma pose de luta, de amazona, uma pose que apela para a personalidade dela. O apio, lembre-se, é o que torna uma pessoa astro e a outra não. A Mulher Maravilha é um astro, já as outras Amazonas são simplesmente Amazonas. Vamos ver um pouquinho sobre a animação dos nossos personagens 2D. Vamos entender um pouquinho do que é essa questão desse Sprite Sheet. O Sprite Sheet corresponde exatamente a uma folha ou um arquivo de imagens onde você consegue concatenar, colocar diversas imagens reunidas. Vocês vão perceber durante a parte de programação que nós podemos selecionar, recortar via elementos de programação esses nossos personagens, o que vai fazer com que essas folhas, esses sprite sheets, sejam extremamente utilizados na animação. O Sprite Sheet faz com que a gente consiga ter exatamente uma imagem dentro do nosso programa que contenha todas as imagens de um determinado personagem. Isso facilita com que a gente consiga, por exemplo, trabalhar com esse personagem sem nos perdermos numa quantidade muito grande de arquivos. Bom, na aula de hoje, nós aprendemos como criar, movimentar e programar a animação dos nossos personagens. Nós vimos a importância da emoção e da experiência da percepção por parte do jogador. Ou seja, o jogador tem que sempre perceber o seu jogo. Na nossa próxima aula, nós aprenderemos como viciá-lo e iniciaremos a programação do protótipo do nosso game. Até lá!